Olá amigos, boa tarde. Hoje é 27 de agosto de 2018, estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira e a gente vai trazer hoje aqui um assunto bem diferente do que a gente costuma abordar todas as segundas-feiras aqui no nosso programa. Nós estivemos na última quinta-feira uma palestra aqui em Pontes Lacerda promovida pelo Sebrae com a participação aí da Associação Comercial e Empresarial aqui de Pontes Lacerda, onde foi tratado aí um tema bastante novo, diferenciado aqui para a nossa região, aqui para Pontes Lacerda, que foram realidades e oportunidades para Pontes Lacerda. Essa palestra foi promovida pelo Sebrae através do gerente de estratégia do Sebrae, André Schelini, e nós convidamos o André para conversar com a gente aqui, dar uma ampliada nesse assunto, procurar, na medida do possível, pelo tempo que a gente tem disponível, colocar esses assuntos aqui para conhecimento de vocês que acompanham sempre aqui o nosso programa Visão Crítica. Boa tarde, André, é um prazer tê-lo conosco, obrigado por ter aceitado o convite de vir participar do nosso programa. A importância é muito grande do tema que você abordou e a gente gostaria de dar uma ampliada nele para conversar. Claro, com todo prazer, obrigado pelo convite, Vieira, é um prazer estar aqui conversando com você e todos os ouvintes e as pessoas que acompanham a SBT, a TV aqui Centro-Oeste no município de Pontes Lacerda, e viemos com essa proposta, trazer informações para ajudar e contribuir o empresário a poder tomar decisões mais acertadas para o seu empreendimento. Tá certo. Bom, dentre os vários temas, você mostrou os números, né? Deu uma visão global, né, de mundo para nós, do Brasil, e trouxe a realidade aqui para Pontes Lacerda, colocou os números aqui de Pontes Lacerda para que a gente tomasse conhecimento, mas a gente sabe que o Sebrae é focado muito, direcionado às atividades aí para a microempresa, né? E para dar o suporte, fazer com que a microempresa se desenvolva, cresça, até porque é realmente o segmento que mais dá emprego, que mais gera receita e renda no país. A gente sabe que é o micro pequeno empresário. Mas um ponto lá que eu gostaria que a gente tocasse aqui, em primeiro lugar, foi o que você colocou com relação à produtividade do microempresário em relação ao mesmo segmento de outros países. A Alemanha tem números por excelência na história, né? E o nosso aqui não chega, parece que é 20%, você colocou a produtividade lá. Explica para nós com mais detalhes e por que é isso. Vou tentar chegar a uma conclusão aqui, por que é isso. É sempre bom a gente fazer comparativos, né? Não adianta a gente achar que a gente está indo para o caminho certo se muita gente não consegue avaliar nem se comparar com outros pares, né? No Brasil, os pequenos negócios representam 25% do PIB brasileiro, né? Nós estamos falando de um universo empresarial de quase 14 milhões de pequenos negócios, né? Desses são responsáveis por quase 60% de toda a mão de obra contratada no Brasil. E o que nos chama a atenção é que a participação desses pequenos negócios na produtividade brasileira ou muitas vezes na competitividade do Brasil é muito pequena. Você colocou muito bem, o Sebrae tem todo um esforço para atender o seu público, e o seu público dos pequenos negócios são representados pelos microempreendedores individuais, pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Se a gente faz uma comparação desses segmentos empresariais com outros países, a gente vê que a produtividade média da microempresa é de 10% em relação a uma grande empresa no Brasil. Em comparação com a Alemanha, essa mesma microempresa chega a ter 67% de produtividade. Já da empresa de pequeno porte, nós temos uma produtividade no Brasil de 20%. E na Alemanha já são quase 75% da produtividade média da empresa de pequeno porte. Veja que nós estamos falando apenas do ponto de vista de gestão e de resultado de um pequeno negócio, em que ela tem as mesmas características tanto no Brasil como na Alemanha. Contudo, a gente tem divergências do ponto de vista de ambiente de negócios e muitas vezes até mercadológicos. O que eu quero dizer com isso é que nós temos ainda um espaço muito grande para crescer e desenvolver essas empresas. No ponto de vista da produtividade média do trabalhador, se nós compararmos o Brasil com outros países, a produtividade média do trabalhador brasileiro ganhava na década de 80 $20. Era a sua produtividade média. A China, na década de 80,
era quase $5, né? Hoje, se a gente for analisar a produtividade média do trabalhador brasileiro, ele permanece no mesmo patamar dos $20, né? A China hoje já está nos $20. Mas se a gente pega a produtividade média dos Estados Unidos, que era em torno de $30, $35, hoje já passa de $100, né? A produtividade média do trabalhador, né? E aí nós estamos falando não só do ponto de vista da gestão, mas do ponto de vista tecnológico das empresas, né? Processos produtivos, tecnologias mais ágeis, equipamentos de ponta, eficiência muitas vezes do processo produtivo, que fazem com que essas nossas empresas elas percam mercado não só no Brasil, mas principalmente internacional. E aí, Vira, eu aproveito e já faço uma conexão entre a participação dos pequenos negócios brasileiros no mercado internacional. No Brasil, desses 14 milhões de pequenos negócios, apenas 1% deles, ou 0,8% das empresas, para ser mais exato, participam dos mercados e negócios internacionais. E aí, se a gente comparar com outros países, como por exemplo com a Coreia, 45%. Se a gente comparar com a Itália, 57%. Se a gente comparar com os Estados Unidos, 52%. Então a gente vê que nessas economias em que hoje tem uma competitividade internacional expressiva, a participação dos pequenos negócios no mercado internacional faz muita diferença. Por quê? A nossa economia hoje, o maior universo empresarial é dos pequenos negócios. Em qualquer nação hoje, o maior segmento empresarial são dos pequenos negócios, né? Então veja o quanto é importante a gente capacitar, preparar, dar condições, ter um ambiente empresarial competitivo, não só para a abertura do negócio, mas principalmente para a facilidade de fazer negócios, para que as empresas tenham condições, em par de igualdade, de competir no mercado internacional, mas também competir no seu mercado doméstico, né? Quando a gente pensa em competitividade, a gente pensa não só em quem está competindo para o mercado internacional, mas imagine, quando vem empresas internacionais, ou filiais, ou matrizes, ou empresas, grandes empresas para o município, elas de certa forma mexem com o contexto e a dinâmica dos municípios brasileiros, né? Agora, André, você falou aí, ó, da década de 80 até hoje, o Brasil vem com a mesma produtividade. Como é que a gente faz para mudar esse quadro, né? Como é que a gente faz para avançar isso? Isso depende só do empresário, é uma conjuntura, é em função desse sistema econômico nosso que é um sobe e desce, pegar uma curva e ver que a gente tem crise, a cada período tem uma crise, ou isso depende muito da cultura do próprio empresariado? Se a gente analisar há uns 30 anos, uns 20 anos atrás, a participação, por exemplo, do setor industrial no PIB era mais de 20%, né? Hoje já não chega a 10% a participação das indústrias no PIB brasileiro. E aí o que isso significa para nós no ponto de desenvolvimento? Bom, aí depende muitas vezes da estratégia, inclusive, de um país. Mas quando a gente fala da participação das indústrias, a gente está falando de todo um ecossistema de transformação. Quando a gente tem uma indústria que tem uma participação, a gente tem grande parte do desenvolvimento dos pequenos negócios ou das empresas que estão orbitando o segmento empresarial dessa indústria, dessa grande indústria ou de uma indústria de transformação, de certa forma com um grau de competitividade mais elevado. Vou pegar um exemplo, né? Se a gente fala o segmento de automóveis, né? A participação dos automóveis muitas vezes na economia brasileira tem caído. Mas do ponto de vista do mercado internacional tem aumentado. Nossas exportações de automóveis têm aumentado ano após ano. E aí tem tecnologias brasileiras? Tem, mas grande parte também são tecnologias de empresas internacionais. O quanto disso está se revertendo em legados ou competências que as empresas desenvolvem para acessar esses mercados, né? E aí a gente pode pegar outros exemplos, como no caso, por exemplo, o setor de serviços, que hoje, quando a gente considerar o comércio e serviços, representam mais de 70% da economia brasileira, do PIB brasileiro está no segmento do comércio e serviços, né? E são segmentos que também estão se reinventando, se renovando. Quando a gente pensa de indústria 4.0, a gente não fala só do segmento industrial, mas também do ponto de vista da gestão do varejo, da gestão das empresas de serviços, tecnologia da informação, da gestão do cliente. A gestão está centrada no cliente, né? E aí a gente volta a fazer aquela reflexão, né? Nesse mundo VUCA,
né? Eu não sei quantos de quem estão me assistindo já ouviram falar dessa expressão, mas o VUCA, quando a gente trabalha o mundo VUCA, quando a gente está num ambiente em que as decisões precisam ser rápidas, porque as coisas são voláteis, né? Num dia um país está aliado de outro, no outro dia esses países podem estar em disputas comerciais. Quando a gente tem ambiguidade das informações, quando as informações hoje não são claras, elas têm um certo grau de ambiguidade porque está relacionado à interpretação das pessoas. Quando a gente pensa na complexidade das coisas, para o processo decisório, porque nós temos informações que muitas vezes estão organizadas ou estão dispersas, né? Ou muitas vezes ambientes que são complexos, né? Ou muitas vezes da questão do processo decisório da empresa, que depende de uma análise de gestão de risco, do processo de gestão de risco, dos impactos que isso vai trazer, né? Então é esse ambiente que a gente vive cada vez mais em função dessas transformações tecnológicas, dos aspectos sociais, esses influenciam diretamente nas empresas, né? O brasileiro, todo mundo fala que tem, por natureza, um espírito empreendedor, né? Que é normal a gente ver, até mesmo agora nessa época de crise, você vê que aumenta o número do mercado informal, o pessoal acaba vendendo churrasquinho, buscando alternativas, vendendo marmita, uma série de alternativas. Isso às vezes não dura muito, até por falta, embora tenha um espírito empreendedor, falta conhecimento, falta base, né, para poder que ele se consolide no mercado. Isso. Né? Isso acaba, por isso que tem uma incidência muito grande de fechamento de empresas no primeiro ano. Né? Isso. Agora, a que você acha que se deve isso? Assim, porque essa preocupação nossa de buscar o empreendedorismo, criar empresas e tal, essa natureza nossa do brasileiro não se confirma ao longo desse tempo. Esse é um dos papéis do SEBRAE, né? Pelo que eu entendo. Mas não falta mais alguma coisa? O poder público tem alguma coisa a ver direto com isso? Como é que o empresário tem que se preparar para isso aí? Pelo menos algumas coisas elementares, porque tem coisas que são fundamentais ali para você começar um empreendimento novo. O que você acha que deve ser feito nisso? Nós temos um estudo que trabalha a mortalidade dos pequenos negócios, né? Grande parte da mortalidade dos pequenos negócios hoje está associada a processo decisório e planejamento, né? Então, quanto o empresário está capacitado para aquele segmento, o quanto ele está do ponto de vista de gestão, seu planejamento, se ele estudou aquele segmento antes de iniciar uma atividade, o quanto ele conhece daquela atividade, o quanto ele se preparou para aquilo. Então, está muito relacionado ao processo de tomada de decisões, aos processos de planejamento. Só que isso é uma parte do processo, a parte da preparação da empresa para se iniciar. Existe uma outra parte que a gente faz de ambiente de negócios, né? E aí, se a gente analisar comparativamente o Brasil com outros países do mundo, nós temos realmente uma posição que não é muito vantajosa para a gente, né? Segundo o Banco Mundial, nós estamos aí entre 160 e 170 países no mundo com dificuldade para a facilitação de negócios, né? Quando a gente pensa em abertura de empresas, nós estamos lá na posição 100, 120, né? Na questão de ambiente de negócio para facilitar os negócios. Então veja como o poder público, os atores locais de desenvolvimento, e aí a gente chama o protagonismo desses atores locais, principalmente nos municípios, que é onde as coisas acontecem, né? É muito importante, faz toda a diferença. Então a gente entender as vocações regionais, vocações do município, ter isso muito claro, definido, para entender quais são as vocações daquela região, para que a gente possa incentivar segmentos ou atividades empresariais que possam se desenvolver dentro de uma cadeia de valor, não só nacional, mas internacional, faz todo sentido. E aí eu imagino que esse trabalho de trabalhar essa visão de segmentos empresariais com vocacionais é muito importante. Eu pego como exemplo no Brasil. Hoje no Brasil nós temos apenas cerca de 47 produtos que têm indicação geográfica. O que é o processo de indicação geográfica? É quando a gente faz um mapeamento nos nossos territórios de produtos com identidade local. Para quê? Para que a gente possa fazer um registro disso e isso a gente tenha uma garantia, uma propriedade e direito de uso sobre este produto. Por exemplo, imaginemos que nós temos uma florada de mel que dá na serra. E a serra aqui da região, vamos imaginar,
a Serra dos Parecis, que tem aqui na região. E aquela florada só dá lá. Não tem em nenhum outro lugar do mundo. Não tem a Serra dos Parecis, não tem o Cerrado. E só tem aqui essa florada. Então esse passa a ser uma identidade da região. E a qualidade do mel em função do clima ou do... E da própria vegetação. Da própria vegetação. Dá um toque diferente, tem um sabor Tem uma diferente. característica diferente. Então isso é um trabalho que a gente fala denominação de origem com indicação geográfica. Imaginemos que a gente tem essa florada de mel mapeada e registrada. Mas daí a gente pode desenvolver toda uma atividade econômica, festival de mel, culinária de mel, receitas de mel, festa do mel, colheita de mel, fabricação de equipamentos para mel. Então, turismo rural a partir da florada do mel. Então, toda uma atividade econômica a partir disso. Eu pego como exemplo no caso da Itália. A Itália hoje, por que ela conseguiu sair rapidamente da crise na Europa? Porque a sua economia, além de estar pautada nos pequenos negócios, ela está pautada no mercado internacional. Então, se ela tinha uma crise interna, as empresas pouco sentiram, porque elas estavam vendendo para outros países. Então, a crise que estava na Itália não afetou quem estava vendendo para outros países. E esses produtos que eram comercializados têm uma identificação geográfica. Por exemplo, presunto Parma. O nome presunto Parma é porque é da região de Parma. O queijo parmegiano reggiano vem da Emília-Romana, que tem toda uma tradição familiar, produtiva. E isso tem uma característica, inclusive, de valorização do produto. Você agrega valor com isso. Nos Estados Unidos, até cerveja é produto de indicação geográfica. Até cerveja. Imaginemos que a gente tem o pernil americano. Aí a gente tem a festa do porco, culinária do porco, premiação com o maior porco. Então, assim, são várias atividades econômicas que passam a ser ativadas a partir de um único produto que tem uma vocação. E a gente desenvolve esse ecossistema ou essa atividade produtiva. E aí não só do ponto de vista empresarial, mas do ponto de vista educacional, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de incentivos para que essas empresas possam se instalar, do ponto de vista logístico, do ponto de vista de comunicação. Então, tudo isso são benefícios a partir desse trabalho de indicação geográfica. E o que é importante? Quando a gente pensa em Mato Grosso hoje é referência nacional e internacional de exportação de commodities. Mas quando a gente fala de commodity, a gente fala de negociações que muitas vezes são feitas em bolsa de valores, mas que nós pouco influenciamos no valor desse produto. O chinês, o europeu, o americano, eles ditam a regra, nós vamos comprar sua soja, seu algodão, sua carne desse formato, nesse processo produtivo. E nós vamos ter que obedecer para entregar. A gente vai ganhar, muitas vezes, por uma quantidade, ou muitas vezes no volume da entrega. Quando a gente fala de pequeno negócio ou de produtos com indicação geográfica, a gente está falando de branding, a gente está falando de gestão de marca, a gente está falando de negócios em mercados de nicho, que tem um valor agregado maior. Muitas vezes a gente leva empresários para a China, Vieira, e a gente leva nos supermercados de lá. E a gente vê nos supermercados de lá castanhas, frutas, tradicionalmente da nossa região amazônica, serem comercializados lá por chineses por empresas europeias, que compram nossos produtos. Põe lá, café do Brasil. Quando você vai ver o rótulo, é uma empresa holandesa. Quando você vê a castanha de caju, também comercializada por uma empresa árabe, mas é brasileira, importada de uma empresa brasileira. Então muita gente acaba não aproveitando esses segmentos para dinamizar a economia. Vou dar um outro exemplo. Muitas vezes a gente tem a oportunidade, porque a região aqui tem muitos produtores rurais, muitos assentamentos. Então, muitas vezes, uma estratégia que pode ser desenvolvida é a questão até mesmo de fruticultura. Nós fizemos recentemente uma rodada internacional em que trouxemos 15 compradores internacionais. O que todos eles queriam era comprar frutas, conservas, temperos. Né? E aí nós temos essa cadeia organizada, e aí eu vejo que o poder público e os atores locais têm total relevância quando você incentiva programas que vão incentivar a produção de determinados produtos que têm um apelo comercial e uma entrada no mercado internacional mais facilitado. E aí o nosso papel o que é? De aproximar as partes. Um trabalha na produção, o outro trabalha no processamento, o outro trabalha na comercialização, e a gente desenvolve o ambiente. A gente tem um trabalho, Vieira,
que chama-se Cidades Empreendedoras, né? Nesse trabalho de cidades empreendedoras, um dos principais focos desse trabalho é melhorar o ambiente empresarial. E aí nessa melhoria do ambiente empresarial, a gente entra não só no atendimento para as empresas, no atendimento para o poder público, mas também para as novas gerações, que é nas escolas e que nós precisamos formar esses novos empreendedores. Né? Desculpa eu te cortar, eu quero falar bastante sobre a cidade empreendedora, que eu acho muito interessante, mas no segundo bloco. Eu gostaria de voltar um pouquinho, quando você falou lá um pouquinho atrás agora, dizendo que o PIB, a participação da indústria no PIB, né, tem diminuído. Tem. Né? Aqui em Poço Lacerda, a gente tem um caso muito bem típico que eu fui buscar algumas informações e inclusive divulguei aqui semana passada. Nós temos um caso, Poço Lacerda hoje, o foco é a pecuária, né? Ainda é a maior atividade nossa aqui, a pecuária ainda. O gado de elite do Brasil está aqui na nossa região, o melhor gado é o nosso aqui. A região de Cáceres para cá é a maior produção de rebanho, a maior quantidade de rebanho, né, do bovino é aqui na nossa região. Poço Lacerda é a maior bacia leiteira, a região de Poço Lacerda é a maior bacia leiteira aqui do estado. E nós temos uma situação que eu deixei muito clara aqui, e ver realmente essa distorção aí, né, e o que pode estar prejudicando muito o Poço Lacerda. O produtor do leite aqui ganha na faixa de 1,16 até 1,30, até R$1,36, que é o que é pago aqui para o produtor do leite. Esse leite vai para Araputanga, vai ser processado lá, no laticínio que tem lá, e o custo de produção, segundo a informação da própria empresa, ele vai chegar a R$2,80. Né? Então ela coloca até R$3,20, R$3,25, que é a margem de lucro, né? E vende para os mercados. Os mercados vendem aqui na Lacerda a R$4,29. Quer dizer, um produto nosso, o produtor produz aqui na Lacerda, só para ele processar fora e volta aqui, já vem a R$4,29. É uma diferença enorme, né? Mais de 300% aí. Isso realmente, assim, aí eu acho que aí entra a capacidade do poder público, que é o de catalisar esses problemas, juntar isso e buscar soluções, né? Porque aqui caberia tranquilamente um grande laticínio, né? Para processar esse papel. Quer dizer, nós compramos queijo do produto que nós produzimos aqui. O próprio leite, né, já vem para cá para a gente produzir. Está faltando realmente alguma coisa aqui para a Lacerda poder crescer. E esse é um dos grandes exemplos, né? Você não acha? Eu acho que quanto mais a gente tem atividades que agregam a maior participação, né? Se a gente tem uma atividade que congrega o maior número de produtores rurais, talvez seria aí que a gente deva atacar, né? A gente tem um trabalho, inclusive a gente acredita na cadeia produtiva do leite, né, como um fator de agregação de valor e muitas vezes como um ganho competitivo para os produtores rurais, que muitas vezes estão no assentamento, mas às vezes não tem todas as técnicas, os processos produtivos dominados, né? Nesse sentido, a gente tem um trabalho, inclusive, que desenvolve, capacita e tem um melhoramento não só genético, mas também da qualidade do leite, que a gente faz já no estado de Mato Grosso. A gente já tem iniciativas, inclusive nessas iniciativas, em todas elas a prefeitura participa conosco desse trabalho. A gente tem esse trabalho que está muito mais relacionado ao desenvolvimento tecnológico, né? Muitas vezes está a rotação dentro do pasto, melhoramento genético, melhoramento da vegetação que vai estar ali servindo de alimentação para o gado, né? E até mesmo no processo de negociação com esses empreendimentos, né? No caso do queijo, como eu falei, na Itália hoje tem vários lugares que você vai em função do queijo, que é reconhecidamente um produto e uma tradição daquele país, né? E acho que seja por aí mesmo. Você tocou num produto que talvez seja um dos carros-chefes da região de Poço Lacerda que pode ser desenvolvido. Nesse trabalho que nós fizemos, a gente capacita não só as lideranças empresariais, mas os atores públicos, para que eles entendam o seu papel como protagonistas para incentivar e ativar essas cadeias produtivas para o seu desenvolvimento. E aí
imaginemos que a gente tenha uma bacia leiteira forte, a gente tem um processo de industrialização mais eficiente, a gente consegue acessar melhores mercados. Para você ter uma ideia, a gente tem um trabalho de inteligência de mercado, né? Hoje o nosso leite, o leite brasileiro, ele é comercializado com Venezuela, Colômbia, Chile, Bolívia. Aí a minha pergunta, quanto desse leite que nós produzimos aqui em Pouso Lacerda nós negociamos com esses países? E aí a gente pensa não só o leite tradicional, o leite processado só, mas a gente tem vários subprodutos, que é o leite evaporado, leite em pó, o leite com o princípio ativo, o princípio químico para a indústria farmacêutica, ou até mesmo para a indústria alimentícia. Então são vários produtos que podem ser originados a partir da cadeia produtiva do leite, que podem ser negociados com esses países. Até mesmo Portugal compra o leite brasileiro, que está lá na Europa. Então, imagina só, existe uma oportunidade nossa para comercializar esses produtos, e aí a gente pode, identificando que é um trabalho, um segmento que vai ser desenvolvido, de aproximar com esses mercados compradores, né? Agora, o papel nesse momento aí não cabe tanto ao produtor, né? Porque o produtor, às vezes, normalmente não tem perfil para isso, né? Às vezes, normalmente, a ideia dele é produzir, melhorar a qualidade, esse negócio todo. Esse outro passo, o segundo passo, que seria buscar um ambiente de negócio, buscar uma alternativa, já é mais focado no empreendedor, no empresário mesmo. Né? É isso. Talvez o laticínio que busca esse produto, talvez ele que teria que ter essa percepção, ou teria que ser provocado para buscar novos mercados. Né? É isso? Quando eu falo de o poder público incentivando a atividade, né, o que eu quero dizer é que o poder público, identificando essa vocação, ele vai criar instrumentos e mecanismos que vão incentivar, seja ele desonerando ou facilitando o negócio, né? E aí a gente tem exemplos no Brasil de diversas atividades empresariais, por exemplo, lá em Minas, né? Minas, a gente conhece que Minas é reconhecidamente café, mas tem bacia leiteira também. Mas no café, o que acontece? As empresas que vão se instalar para fazer o processamento do café, eles têm incentivo que são desonerados, por exemplo, com ICMS, quando você vai trabalhar com processamento ou industrialização do café. Porque é uma atividade econômica que, além de empregar, agregar valor, dinamizar, tem todo esse conjunto de atividades empresárias que passam a ser desenvolvidas a partir de um único produto, né? E aí a gente pode externalizar isso não só para o leite, podemos pensar para a fruticultura, podemos pensar para a madeira, podemos pensar para o couro do gado. Então, assim, são várias atividades que a gente pode pensar. Nós estávamos conversando ontem no evento da questão das pedras preciosas, né? Mato Grosso hoje tem a maior rajada de ouro do Brasil. Mas ainda é pouco explorado porque questões de infraestrutura, questões de logística. Nós somos o maior exportador de diamantes do Brasil. E aí se a gente pensa, bom, vamos fazer um processo reverso, né? Eu sei quem vende, eu sei quanto vende e eu sei quem compra. Eu não posso pegar e chamar esses dois lados do processo, quem vende, quem compra, para falar, olha, vamos fazer uma escola de lapidação, vamos pensar numa escola, numa cadeira de faculdade para estudar gemologia, fazer um centro de pesquisa de gemologia para estudar as rochas, o melhor processo de tecnologias de perfuração, coisas dessa natureza que vão dinamizar toda uma atividade econômica. O maior comprador do ouro que sai aqui de Pouso Lacerda é da Suíça. E a Suíça são as maiores tecnologias do mundo. Não podemos fazer contato com esse suíço que compra e falar, ô suíço, vamos investir lá. E isso é um trabalho, é um valor residual dentro da cadeia produtiva que pode ser desenvolvido. Ou muitas vezes as empresas que vão se instalar nessas atividades, a gente pode incentivar para que elas possam constituir esse ambiente, né? Não só do ponto de vista de formação de mão de obra, formação do ecossistema e das atividades produtivas que estão ali envolvidas nessa atividade. Tá certo. Bom, eu preciso para o intervalo comercial e a gente vai aqui depois continuar conversando com o gerente de estratégia do Sebrae, né, André Scherini.
A gente vai falar sobre a questão de cidades empreendedoras, que é um projeto do Sebrae extremamente interessante e que tem tudo a ver com essa preocupação de mudança de visão, mudança de foco aí para a questão de melhorar e melhorar o crescimento e o desenvolvimento do nosso país através dos micro e pequenos empresários. A gente vai para o intervalo e já volta. Estamos de volta, hoje conversando com o gerente de estratégia do Sebrae, André Scherini, e nós vamos falar agora aqui, o Sebrae eu sei que tem um projeto de cidades empreendedoras, eu já tenho algum conhecimento dele, André, e achei extremamente importante, e eu não consigo conceber como é que um administrador público, né, que com a ferramenta da importância que é essas cidades empreendedoras, não consegue colocar o Sebrae dentro da prefeitura para fazer um projeto dessa envergadura. Eu gostaria que você comentasse isso. Ontem tinha vereadores com a gente lá, né? Tinha alguns políticos lá, presidentes de partidos, tinha uma turma lá na palestra, estava assistindo a gente lá. Eu gostaria da gente focar um pouquinho mais, né, para que o pessoal tome conhecimento da importância que é você ter conhecimento, você ter números do município, primeiro, né, não sei se é assim que vai começar, eu gostaria que você explicasse, mas você ter o diagnóstico primeiro do município para depois partir dali com medidas eficazes diferenciadas, né? Porque eu acho, eu sou empresário, você é mais técnico, você tem o conhecimento disso, e o político tem outra visão. Ele imagina na cabeça dele que aquilo lá, ele vai pela cabeça dele que às vezes não é o mais correto. Embora, às vezes, até que popularmente seja, né, seja melhor, né, seja mais fácil de vender, né, mas que às vezes tecnicamente o caminho seja outro, né. Eu acho que é mais ou menos a ideia desse projeto de Cidades Empreendedoras. Eu não sei o quanto dos nossos ouvintes têm acompanhado, mas ultimamente tem sido noticiado o número de municípios e cidades empreendedoras no Brasil, né? A gente trabalha com um programa Cidades Empreendedoras, inclusive pautado e tomando como base e referência, inclusive os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Humanidade, né? Em 2015, a ONU, os países que são signatários da Organização das Nações Unidas, definiu 17 objetivos para o desenvolvimento da humanidade, né? Um desses objetivos é a questão de cidades inteligentes e sustentáveis, ou seja, cada vez mais as cidades elas assumam um protagonismo para o desenvolvimento da humanidade, porque as coisas acontecem nos municípios. Não há, na grande parte dos municípios brasileiros, inclusive, a maior empresa, o maior contratante, o maior comprador é o próprio poder público, né? Em alguns municípios, a prefeitura é a maior empresa do município. Tanto de emprego quanto de como de compra ou até mesmo de recursos, né? E aí a gente pensa, quanto a prefeitura tem comprado do seu próprio município, né? Mas muitas vezes é por desconhecimento legal. Hoje nós temos instrumentos legais, inclusive o Sebrae tem trabalhado nisso desde 2006, para facilitação e melhoria do marco regulatório da atuação da prefeitura através da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né? Em que nós temos facilitação de negócios para os empresários. Então você pode hoje ter licitações específicas para comprar de pequenos negócios. Ou você além daquelas que você já tem aquela facilidade, se for o mesmo preço entre uma grande empresa e a micro e pequena empresa, já tem uma vantagem. A preferência é para a pequena empresa. A preferência sempre vai ser para o pequeno negócio. Além disso, existe a possibilidade de você segmentar as compras Você pode segmentar a compra para facilitar, inclusive, a participação e cada vez mais você oportunizar a participação dos pequenos negócios. Dá mais trabalho? Dá. Porque muitas vezes quem está na comissão de licitação, ele tem a opção de fazer uma licitação grande e você faz toda a negociação da prefeitura. Mas o que acontece? Quando você faz essa segmentação, você vai ter uma operação maior, você tem mais trabalho, né? Mas você tem maior inclusão das empresas fornecendo. Mas esse é um elemento dentro desse contexto de cidades empreendedoras. Então o que acontece? Hoje o Sebrae tem dois públicos muito bem
mapeados e definidos. Um que é o seu pequeno negócio e outro que é a sociedade. Ou seja, o Sebrae trabalha como ator de fomento e de incentivo para que o ambiente empresarial tenha mais facilidade para quem quer empreender, para quem quer crescer e desenvolver suas atividades. Pensando nisso, o Sistema Sebrae desenvolveu o programa Cidades Empreendedoras, né? E no programa Cidades Empreendedoras, a gente tem como ponto de partida esse conhecimento da realidade do município, né? E a gente fala assim, município em números. Se a gente entendeu que a maior percentual da mortalidade empresarial está associada a desconhecimento do mercado, falta de informação para tomar decisão, o poder público deve fornecer informações do seu município para que quem quer empreender. Vou imaginar que o prefeito quer trazer uma empresa para cá. A empresa vai perguntar quantas empresas tem, quantos empregos tem, quantas casas com saneamento tem, quantas ruas tem, quantos tem de asfalto, então, quantas pessoas estão na escola, quantas crianças estão em creche, quanto que é o percentual de evasão escolar. Então, assim, são várias informações para quem quer vir e se empreender no município. Então, quando a gente fala desse trabalho como ponto de partida, é para quem quer empreender no município e fazer o processo decisório, tomar a decisão. Aí, a partir desse trabalho, a gente passa para o segundo momento, que é o mapeamento de oportunidades. Ou seja, a partir desses números, a gente faz um mapeamento de onde estão as oportunidades no município. E aí, com base nessas oportunidades, a gente já subsidia a questão de construção de planos estratégicos para desenvolvimento empresarial. Ou seja, quais são as vocações do município e que precisam ser incentivadas como atividades produtivas ou cadeias produtivas, né? E aí nós partimos para um outro momento, que é a partir desses mapas de oportunidade, esses segmentos de oportunidade, como eu vou instrumentalizar o ator público, a prefeitura, para dar as respostas necessárias para o empresário. Seja ela através do centro empresarial, centro de atendimento empresarial, que Pouso Lacerda já possui, mas dinamizando não só o centro empresarial, mas suas comissões de compra para trabalhar compras governamentais, trabalhar do ponto de vista de desburocratização, automação, informatização, então, assim, tudo isso dentro do contexto de facilitação do negócio. Existe um outro trabalho que também está associado a isso, que é o trabalho do empreendedorismo na escola. Então a gente trabalha, traz dentro do programa Cidades Empreendedoras as disciplinas de empreendedorismo, em todos os níveis da educação formal. Nível fundamental, nível médio, nível superior, nível técnico. Para quê? Para que a gente tenha um contingente de alunos que pensam em empreender, sejam eles para conseguir emprego ou sejam eles para ter uma atividade empresarial. E aí eu faço uma correlação, Vieira, com o estudo internacional de empreendedorismo. E convido para quem está nos assistindo a pesquisar mais sobre a pesquisa GEM. Para vocês terem uma ideia, a pesquisa GEM é uma pesquisa que é feita mundialmente, com os países que são membros da OCDE, né? É a Organização dos Países Desenvolvidos Economicamente, né? Em que é feito um mapeamento de todas as características empreendedoras, mas também do seu ponto de vista do ambiente empresarial. E aí a gente começa a analisar que o ambiente empresarial no Brasil, ele continua figurando entre os líderes de eficiência de mercado, né? Mas quando a gente analisa a eficiência do mercado do Brasil, a gente não só considera o universo populacional, que hoje nós somos 206 milhões de habitantes, mas o seu mercado. E quando a gente fala assim, bom, mas o mercado do Brasil, o país está passando por crise, né? Que interesse tem o mercado brasileiro para os outros países do mundo, né? Aí eu faço uma lembrança, né? Quem vive na Europa, nos Estados Unidos ou nos países que já se desenvolveram, eles estão num outro estágio de desenvolvimento social. Estão pensando em qualidade de vida, bem-estar, não pensam mais em ter seu carro, pensam em ter carro compartilhado, pensam em ter moradia compartilhada. Então eles estão pensando muito mais no seu bem-estar e conhecimento, a vida baseada na longevidade. E aí as empresas que estão nesses mercados, o que vão fazer? Opa, vamos para um mercado que está se desenvolvendo e vem para o Brasil. Porque no Brasil, segundo pesquisa GEM mesmo, o brasileiro ainda pensa em ter sua casa própria. Então grandes construtoras vêm para o Brasil, grandes indústrias de construção civil, todos os segmentos empresariais que estão associados à construção civil veem o mercado brasileiro como oportuno. A outra, que é o brasileiro ainda pensa em viajar pelo Brasil.
pense em ter nível superior, pense em construir, ter seu carro, pense em ter sua geladeira, pense em ter seu televisor. Então, assim, são atividades empresariais cujos produtos têm seus ciclos de vida ou sua vida útil nesses mercados mais maduros se encerrando e vêm esses produtos para o Brasil. Então, essas empresas vêm para negociar o Brasil. E aí faz todo sentido a gente identificar quais são essas oportunidades mapeadas aqui para poder dinamizar as nossas empresas locais para competir com essas empresas que vêm de fora. E a gente entra num outro trabalho, a gente contribui não só no programa de cidades empreendedoras com o planejamento estratégico do município, mas com o seu plano de desenvolvimento empresarial também, né? Então isso dentro de um conjunto de soluções e ferramentas para dinamizar. E aí nós temos também dentro do trabalho de cidades empreendedoras ações de ativação de mercado, em que a gente traz empresas compradoras para negociar com empresas locais e fazer aproximação de negócios, que também faz parte dentro do escopo nosso. A gente também vem com soluções de capacitação, de preparação e de consultoria para as empresas, para que elas possam dinamizar. Ou seja, eu estou preparando a empresa, mas estou preparando o município para que possa dar as condições para que essas empresas possam se desenvolver e ter uma sobrevivência mais longa, né? Tá certo. Bom, André, a gente já está caminhando para o final do nosso programa, e eu gostaria de agradecer imensamente a sua visita aqui na nossa emissora e também a oportunidade de a gente poder conversar sobre esse assunto. Como eu te falei aqui no intervalo, eu por mim ficaria mais uma hora conversando aqui, buscando essas informações importantes que você tem. Eu gostaria de deixar com você mais um tempo agora para o final, para a gente finalizar aí as suas considerações finais. A facilidade que a gente tem lá, Vera, por a gente trabalhar com essas informações, os números às vezes ficam frescos, as informações ficam frescas, né? Mas realmente são várias informações, muitos números e dados, e que eu sei o quanto é difícil a gente trabalhar com toda essa informação. Hoje a gente está num ambiente que nós temos excesso de informação. A gente não tem mais confiabilidade das informações, com fake news, notícias falsas. Muitas vezes a gente tem a gente é contaminado por essas coisas que inclusive traz uma certa cegueira no processo decisório da empresa. Então eu vejo que trabalhar com essas informações confiáveis, seguras, que trazem clareza para a gente poder tomar decisão são muito importantes. Para mim é um prazer, né, sempre quando a gente é convidado e a associação comercial e em nome da associação, parabenizo você também, Vila, por essa liderança em promover toda essa dinâmica, incentivar o empresariado do município a trabalhar a sua visão, ter essa mudança de mindset. Muitas vezes a gente fala assim que as informações, o ambiente está aí, mas se a gente não tiver a mente aberta para essas mudanças, muita gente não consegue mudar rapidamente. E a gente já viu que hoje não é quem tem mais recursos, não é quem tem mais tecnologia, quem mais e melhor se adapta a essas mudanças do mercado. E os pequenos negócios eles têm uma vantagem de já sair na frente, porque é o pequeno empresário que faz relacionamento com o cliente, é o pequeno empresário que faz as compras, é o pequeno empresário que faz as vendas, é o pequeno empresário que contrata, é o pequeno empresário então é ele que está ali atuando como protagonista do negócio. Então, para ele poder mudar e ser mais ágil e flexível, é mais fácil. Para uma grande empresa, muitas vezes é difícil, porque até ele ouvir um feedback, uma avaliação, uma crítica do seu cliente, passou por uma central de atendimento, foi para um call center, aí é um robozinho que está ali ouvindo, levantando as informações, até chegar no presidente da empresa, a empresa muitas vezes já perdeu muito mercado. Então essa facilidade de trabalhar com o cliente e trabalhar com essas informações é muito mais fácil para o pequeno negócio. A gente está sempre à disposição, a nossa equipe está à disposição, eu me coloco à disposição de quem está ouvindo. Nós temos diversos projetos no Sebrae que podem incentivar. A gente estava pensando de trazer, de repente, para o município, fazermos uma rodada de negócios aqui, e aí a gente pode estar já pensando nisso, e aí nós queremos ter a participação de todos os atores locais para pensarmos nisso aí. A gente pensa que a saída para a economia brasileira é acessar mercados internacionais. E acessar mercados internacionais não depende de recursos, não depende de tecnologia, depende simplesmente de uma visão
empresarial dos negócios, tanto do Brasil como do mundo, né? Então, agradeço mais uma vez e um abraço a todos vocês. Tá certo, obrigado. Nós conversamos aqui hoje no programa Visão Crítica com o gerente de estratégia do Sebrae, André Scherini, e eu quero agradecer a você por ter ficado conosco até esse momento. A gente promete voltar na semana que vem, nesse mesmo horário. Lembrando sempre de que se você quiser mudar o Brasil, a gente fala sempre isso aqui, se você quiser mudar o Brasil, muda você primeiro, tá certo? Obrigado a todos vocês, a gente volta semana que vem, a todos nós, uma bela semana.